Olá! Nesse Shabbat, nós temos duas parashot, Tazria Metzorah. E o tema central é Lashon Hara, maledicência. E queria dizer que esse tema é um tema de extrema importância, até mesmo porque vejamos os relatos que vou construir nessa palavra do Rabino da semana. A maledicência pode ser registrada como uma primeira vez citada de forma contundente por personagens de grande expressão em Am Israel. A primeira, e talvez a principal delas, começa quando Moshe Rabbeinu ainda estava no palácio como príncipe, resgatado por Batia, filha do Paró, e ele sai para ver seus irmãos, e ele vê um soldado egípcio batendo num judeu, ele salva o judeu, no dia seguinte ele vê dois judeus brigando, e aí ele intervém, separa a briga de dois judeus, e eles reagem. Quem pediu para você separar? Quem você acha que é? Quem você pensa que você pode vir aqui e nos dar lição de moral? Esses dois judeus se chamavam Datan e Aviram, deletaram, fizeram uma delação, melhor dizendo, e isso chegou ao Paró, porque eles teriam dito, no dia anterior, ele também interveio e assassinou o soldado egípcio. Paró mandou prender Moshe Rabbeinu fugiu. Moshe Rabbeinu, ao ver isso, que somente por ter salvo as pessoas de uma opressão e por ter separado briga de dois irmãos, ele recebe como preço uma maledicência, vamos dizer, uma situação de grande constrangimento, e ele disse, agora eu sei porque o povo está na galut, está na escravidão, um povo que não mede o que fala e é capaz de entregar o seu próprio irmão em detrimento do que exatamente? Quando Moshe Rabbeinu estava no deserto, segundo episódio, Moshe Rabbeinu é incumbido de voltar ao Egito para salvar aquele povo que ele viu sofrer. Ele viu que estavam sofrendo. E ele recebe a missão, mas com muita dificuldade vai negando a missão, até que num determinado momento ele diz: o povo não vai me ouvir, ele é cabeça dura, é teimoso, o povo não vai me ouvir. A Kadosh Baruch Hu falou para ele, coloca a mão no peitoral, tire, e a mão estava com lepra. Rashi e outros comentaristas perguntam por quê? Porque ele falou indevidamente do povo. O povo não vai me ouvir, o povo é cabeça dura. Se o povo não me ouve, como é que Paró vai me ouvir? Essas conclusões e deduções lógicas que ele fez tinham um preço. Falar negativamente de uma comunidade ou de um povo. Não se pode. E a parashá dessa semana deixa clara. Isha, Kitazria e Metzorah. Essas parashot têm como eixo o Lashon Hara. Quem irmã de Moshe Rabbeinu falou de Moshe Rabbeinu, ficou com lepra. A lepra não era só uma doença no epiderme. A lepra era uma doença psicológica, desequilíbrio emocional, para falar mal do outro, maledicência, fofocas. Miriam ficou 7 dias exclusa da Mahané, o povo para a sua jornada e viagem para que pudesse esperar o pronto reestabelecimento da Miriam. A Torá não poupou nem
quando Moshe Rabbeinu foi alvo do Lashon Hara e nem quando ele foi o autor da Lashon Hara. Mas se a gente quiser seguir, encontramos vários episódios. Por exemplo, Maimônides foi um dos grandes homens da erudição judaica. E ele escreve seus livros e ele é imediatamente caluniado, ofendido, a ponto que pegaram a própria comunidade judaica da época, da região da França, queimaram os livros de Maimônides. Ato contínuo, já que existe uma desunião no povo, a ponto de pegar um erudito como Maimônides, alvo de uma calúnia, de uma Lashon Hara, dizer que Maimônides não era um sábio, um erudito, que escrevia heresias. Como? Queimaram os livros dele em praça pública. Com um tempo, a Igreja Católica queimou em praça pública o Talmud. Rabbeinu Yonah percebeu que tudo isso se ocorreu, a queima do Talmud, como se fosse um sinal dos céus, porque queimaram o livro do Maimônides. Queimaram a pessoa do Maimônides. Ele reuniu 10 pessoas e foi até o túmulo do Maimônides pedir desculpa. E foi reintroduzido todos os livros do Maimônides de novo dentro da literatura judaica, e Maimônides de Moshe ad Moshe lo kam que Moshe. De Moshe Rabbeinu até Moshe ben Maimon, não se levantou outro como Moshe. Mas se vocês quiserem, podemos continuar. O grande fundador da Hassidut Chabad, Rebbe Shneur Zalman Miladi, o autor do Tânia, também, depois que ele escreveu o livro Tânia, foi um sucesso tão grande que vários opositores da Hassidut o entregaram e disseram que ele era uma pessoa instável aos governadores da época e ele teve que ser preso por Lashon Hara da própria comunidade judaica. E quisermos continuar, nós temos o Malbim, que foi rabino-chefe da Romênia, quando ele viu a entrada do reformismo, combateu, e ele viu a necessidade de renascimento da língua hebraica, então ele sofreu Lashon Hara do reformista, que ele ia contra, e ele sofreu um reformismo, do reformismo e também do Hassid. Os Hassidim também o condenaram porque ele queria ressuscitar o hebraico e, segundo os Hassidim da época, tinha que estudar tudo em Yiddish. Seja qual for as posições que nós temos, respeitá-las e não atacar a pessoa. Malbim foi atacado no século XIX. Depois ele foi preso. Disseram que ele não pagava os impostos, fizeram Lashon Hara e foi salvo por uma figura muito conhecida da literatura judaica, Moshe Montefiore. Tirou o Malbim Meir Leivus Ben Yechiel Michael da família Weiser. Esse era o Malbim. Quanto sofrimento a própria comunidade, o próprio povo faz. Desde a época de Moshe Rabbeinu até desses grandes vultos, Rambam, Malbim e o Balatânia. Uma lição que fique para nós. Achel Nodá Adavar. Nós teremos galut permanente ao nosso redor se tivermos intimidade com essa enfermidade social que é a maledicência, a fofoca e o Lashon Hara. Já escreveu sobre isso o Gaon, o grande rabino Maharal de Praga, disse que a Geulah não vem por causa da Lashon Hara. Então, façamos um esforço nesse fim de semana. Vamos melhorar com as palavras. Deus criou o mundo. Com as palavras da Asara Ma'amarot Nivra Olam. Vayomer Elohim Yehi Or. E disse Deus seja a luz. Com as palavras Deus entregou a Torá, a série de Berot, 10 dizeres, 10 mandamentos. Com as palavras não podemos atingir a imagem do outro.
E olha que a imagem de que outro estou me referindo? De vultos, de grandes eruditos. E se deles ousamos a falar, não vai restar ninguém da maledicência. Portanto, devemos corrigir imediatamente na raiz eu diria que seria esse vício que persegue o homem, persegue a nossa história e devemos combater. Pense nisso, essa é a paraxá dessa semana, e a paraxá é o que Deus quer que a gente estude nesses próximos dias. Shabbat Shalom, Umvorach.